Olá, eu acabei de fazer um atendimento e vieram algumas reflexões que eu quero dividir com você. Nesse meu atendimento, a minha paciente, minha cliente, estava passando por algumas dificuldades com o marido. E aí, a gente entrou numa temática que é muito relevante, é muito importante. E poucas pessoas se dão conta o quão importante é essa temática. Porque na hora que a gente pergunta, claramente a pessoa responde: não, mas eu sei. Mas na prática, na vivência, no dia a dia, isso não é tão claro. E sabe qual é essa temática? Limites. Você sabe quais são os seus limites? Todo mundo geralmente responde: claro que eu sei o meu limite. Mas aí é que tá. Muitas pessoas sabem na teoria o que é o limite. Ah, eu não aceito, por exemplo, traição. Ah, eu não aceito agressividade numa relação. Ah, eu não aceito quando mentem pra mim. Só que a gente pega isso na teoria e bota na prática e não é bem assim, porque ninguém vive constantemente lembrando dos seus limites. Na verdade, as pessoas muitas vezes passam do limite, porque numa relação a gente teoricamente tem que ceder, a pessoa também cede, e muitas vezes os nossos limites são ultrapassados. E aí que vem o pulo do gato. Você tem limites que você aceita e limites inegociáveis. Se você ultrapassa eles na relação, né, para você ficar ainda com a pessoa, muitas vezes, principalmente quando a gente está numa relação abusiva, isso é muito comum, né, de ultrapassar os nossos limites, porque a gente coloca a pessoa no pedestal, a gente idealiza essa pessoa, ela é o ponto central da nossa felicidade. E aí, muitas vezes, a gente ultrapassa o nosso limite para se encaixar nesse comportamento, nessa pessoa que a gente jogou, depositou toda a nossa expectativa, toda a nosso ideal de felicidade. E aí que tá. Muitas vezes a gente ultrapassa os nossos limites ou a gente flexibiliza os limites, mas a gente nunca deve ultrapassar aqueles limites inegociáveis. Porque quando a gente faz isso, a gente fere o que a gente tem mais de valioso, que é a nossa confiança em nós, né? A confiança, na verdade, em que a gente vai tomar decisões certas, coerentes, dentro da nossa percepção. A gente fere aquilo que a gente tem mais de valioso, a lealdade com os nossos valores, com os nossos princípios. E aí, quando a gente fere, a gente não tem mais confiança que a gente vai conseguir escolher, que a gente vai conseguir colocar os limites necessários, que a gente vai conseguir, de fato, ter uma atitude necessária, né, para a gente não se violar. E além disso, é preciso estabelecer o que de fato são esses limites, porque na teoria, né, funciona, mas na prática, o que é traição para você? O que é uma pessoa agressiva? Qual é o limite inegociável? A pessoa gritar com você? A pessoa te agredir? A pessoa ficar nervosa? A pessoa bater no outro? Traição. O que é traição? Para você pode ser uma coisa, para mim pode ser outra, né? Mentir. E aí, se o outro mente, eu não aceito. Mas que tipo de mentira? Será que eu não aceito mentira em nenhuma relação? Mas se eu não aceito, será que eu já fiz? Porque também tem isso, né? Como é que eu vou numa relação não aceitar algo que eu faço? Como é que eu vou cobrar do outro um limite se eu não me comprometo com aquilo que eu acho certo? Com aquilo que, né, são os meus valores, determinam os meus valores. Então, isso tudo parece muito fácil na teoria, né? Quando a gente pergunta, qual é o seu limite dentro de uma relação? O que que você aceita, o que que você não aceita? Como é que você reage? Como é que você faz? Você ultrapassa o seu limite? O outro ultrapassa? Você tem flexibilidade? A gente acha que tem tudo resolvido e a gente só vai ver que não está nada resolvido quando acontece algum problema, né? Então, é importante a gente se questionar, tirar um tempinho para pensar sobre as nossas relações e sobre como a gente se relaciona, né? Como a gente se relaciona com o outro e com as nossas próprias questões, os nossos próprios valores.